Bem, depois que falamos sobre o quarto mandamento, então é mais um vídeo sobre o quarto mandamento, um pouco mais solto agora, porque eu sei que talvez se você começou a estudar agora sobre a lei de Deus e você entende que reformados, né, realmente afirmam a lei de Deus como sendo válida, não é? Não para a salvação, mas como a nossa maneira de sermos gratos a Deus, né? E você olha então como o quarto mandamento, ele por nós reformados não é desprezado, como acontece na maior parte da cristandade, mas nós realmente amamos, não é, o quarto mandamento, bem como os demais. Talvez você fique se perguntando, e agora, como é que eu devo guardar o dia do Senhor? Né? E aí talvez venha na sua mente uma lista do que você deve fazer ou não deve fazer. Né? E isso é um erro, tá? Eu já quero tratar como um erro. Talvez alguém que seja de uma igreja reformada aí, ou presbiteriana, possa discordar de mim. Tudo bem, você tem todo o seu direito e até coloque nos comentários. Eu não acho ruim não, tá bom? Manter um debate, uma conversa entre irmãos que seja saudável, tranquilo pra mim, sem problema nenhum. Mas eu acho que é um perigo que alguns acabam correndo quando pensam apenas naquilo que não podem fazer, porque há uma preocupação com isso. Não é? A primeira coisa, você está acostumado a fazer algumas atividades, de repente, quando você se depara com a realidade do quarto mandamento, você quer, às vezes, criar uma lista, não é, de regrinhas que vai determinar o que você não pode fazer nesse dia, porque você está com medo de pecar nesse dia, ou de quebrar esse quarto mandamento. Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência pessoal com relação a isso, de quando há anos atrás eu fiquei impactado, né? O abraçar nesse sentido das doutrinas reformadas, da fé reformada para mim, deu-se de maneira mais profunda e objetiva por meio da lei, tá? Eu não sou um pastor de origem reformada, então eu não fui ensinado ou fiz parte de igreja reformada. Na minha região não tinha nenhuma igreja reformada, eu faço parte da primeira igreja reformada então, certo? E nós não tínhamos então esse conhecimento, né? Até então, o que eu tinha acesso era ao debate soteriológico, né? E depois eu descobri que a fé reformada é muito mais do que aquilo, então eu resolvi avançar com relação ao conhecimento da fé reformada e me tornei cristão reformado mesmo, né? Hoje em dia eu sou um cristão confessional, não é? Isso é a minha identidade histórica. E a coisa que mais me impactou no começo foi justamente os mandamentos. Mas por que isso me impactou? Porque eu tinha aprendido, não é, nas igrejas evangélicas que eu fiz parte, que a lei ela tinha passado, né? Basicamente era isso. Não havia nada, sabe assim, nenhum ensinamento, nenhuma aplicação pastoral sobre os mandamentos de Deus. Não tinha. Não é? É claro que na prática, quando alguém cometia algum pecado ou errava nesse sentido, né? O pessoal usava a lei. Nem lia, na verdade, mas apenas falava sobre algum mandamento em si. Mas não era algo ensinado assim, de maneira objetiva. Então eu cresci, digamos assim, no início da minha fé, sem esse contato com os mandamentos da lei de Deus. Sem esse contato. A lei só era usada para cobrar as pessoas, né? Ninguém tinha ensinado para mim antes a importância dos mandamentos, o objetivo dos mandamentos, né? E eu, claro, eu me converti em um contexto arminiano, então eu realmente acreditava em salvação por meio do esforço, por meio das obras. E ao passar do tempo, não é? Eu digo isso sendo claro objetivo, porque a gente ouvia pregações sobre a salvação pela graça, mas isso era pregado mais ou menos assim, tipo, tá escrito que a salvação pela graça. Então eu repito isso, mas quando eu explico, eu acabo tornando aquela graça em obras, em algo meritório. Entende a situação? O que é um erro muito grande. Então, quando eu tive conhecimento dos mandamentos da lei de Deus, me aprofundando na doutrina reformada, isso para mim foi impactante demais, foi transformador demais. E quando eu tive esse acesso, né, às confissões reformadas, eu comecei com os padrões de fé de Westminster, depois eu conheci as três formas de unidade, não é? Hoje, oficialmente, subscrevemos as três formas de unidade, mas também, é claro, amamos os padrões de fé de Westminster, tem as mesmas doutrinas, não é? Em um contexto diferente, é claro, mas são confissões reformadas do mesmo jeito. E eu fui muito impactado por isso, e uma das coisas que eu lembro que marcou bastante foi a questão do quarto mandamento. Para mim foi um choque, não é? E eu me senti muito pressionado e fiquei com a consciência muito pesada, me vendo como o pior pecador da terra, porque eu, até então, passei a vida inteirinha sem observar o quarto mandamento. Então, naquele momento, não por causa das confissões, mas por causa do meu entendimento, ou por causa da pancada grande que eu levei,
eu fiquei tão empolgado, tão entusiasmado e tão desejoso de ser piedoso que eu resolvi, nesse sentido, guardar o dia do Senhor, não é, de uma maneira absolutamente legalista. Não é? Quando eu digo isso, não pensando em que eu comecei a entender que eu deveria fazer o que a lei ordena para alcançar a salvação, porque eu sabia que isso era impossível. Mas a maneira como eu tentava guardar o dia do Senhor era uma maneira insuportável, na verdade. Eu estava empolgado e para mim não estava sendo difícil, não é? Eu não poderia dizer que era ao mesmo tempo prazeroso, porque eu vivia nesse sentido cumprindo uma agenda do que não pode. Eu montei na minha mente uma lista do que não pode. Entende a situação? Então, para mim, por exemplo, ligar a televisão no dia do Senhor no início era um dos piores pecados que eu poderia cometer. Vejam só. Não é? Eu não podia fazer absolutamente nada. Quase que eu não podia sorrir nesse dia. Olha como minha mente foi impactada com isso. Então, veja, não tem nada a ver com as confissões reformadas. Nós não aprendemos esse radicalismo nas confissões reformadas. Mas eu, pelo contexto que eu vivia, de nunca ter olhado para a lei de Deus, quando tivesse acesso ao quarto mandamento, por exemplo, eu fiquei muito impactado mesmo, não é? E eu lembro muito bem que como eu pressionava a minha família nesse sentido. Então, chegou o dia do Senhor, misericórdia, eu tinha que acordar todo mundo às 5 horas da manhã, eu tinha que realmente ser alguém que estava trabalhando, não é, de maneira a supervisionar a família de maneira objetiva, radical, questionando, sabe, tudo, absolutamente tudo, certo? E isso não foi uma coisa boa, não foi uma experiência boa. Mais tarde, amadurecendo, eu percebi que não era assim. Não é esse o objetivo do mandamento. Eu percebi que eu estava quase que guardando o quarto mandamento como um judeu guarda, ou como um adventista, de repente, guarda o sábado, por exemplo, e eu vi que não era correto isso. Né? Embora eu confesse o quarto mandamento como sendo válido e necessário, e sim, eu entendo que a rejeição do quarto mandamento é pecado, né? O pecado mais por falta de gratidão a Deus, por não entender a bênção do dia em si, não é? Eu acabei tentando guardar dessa maneira, entende? Me preocupando muito mais com o que não poderia fazer. Não pode fazer, não pode. E depois eu percebi que há muito o que fazer. E que nós podemos fazer sim atividades que glorificam a Deus e que não são especificamente atividades religiosas. Entende a situação? Então, com isso eu quero dizer para você que a maneira como eu procuro guardar o dia do Senhor com minha família não é mais aquela maneira radical, entende? Eu prefiro me concentrar muito mais na bênção do dia, no prazer que o Senhor nos dá de nos dar liberdade para adorá-lo, não é? E aproveitar com minha família e descansar, do que ficar me preocupando com o que não pode fazer. Eu acho que a gente perde tempo demais se a nossa preocupação foi essa. Se colocarmos isso na nossa mente, automaticamente vamos querer começar a julgar outros irmãos também, não é? E hoje eu entendo que eu não devo estar na casa de ninguém, supervisionando meus irmãos e questionando eles. Por que você está fazendo isso no dia do Senhor? Não dá para fazer isso mais. No começo era assim. Entende como eu fui impactado? Então, para você não cometer os mesmos erros que eu, né, procure ter moderação e entender a bênção do dia do Senhor e dar ênfase, não é, à bênção que o Senhor te dá nesse dia. E não aquilo que não pode fazer. Preocupe-se mais com o que você pode fazer, com o que você deve fazer, não é? E a coisa central para nós fazermos no dia do Senhor é realmente aproveitarmos o dia do Senhor, não é? É realmente procurar nos preparar para o culto, para louvar a Deus com alegria, nos prepararmos para esse dia, não é? Para ouvir a pregação com seriedade, com essa expectativa de que Deus nos fala, não é? Para refletir sobre o que nós ouvimos, para estar com nossas famílias, não é? Aproveitar ali, tá bom? Sabe, tem tanta coisa boa que nós podemos colocar em nosso coração e tornar esse dia um dia maravilhoso, um dia que nós realmente ficamos descansados, não porque não estamos fazendo nada, mas porque estamos trabalhando para Deus, não é, de maneira mais objetiva. Como isso é bom, então é prazeroso, né? É assim que eu entendo e que eu guardo, que eu entendo que eu devo guardar o dia do Senhor. Entende a situação? Então, por favor, não vá pelo caminho, não é, de criar regras que no fim vai fazer com que você seja tentado a julgar seus irmãos. Não faça isso, não é? Cada família vai ter uma maneira bem peculiar às vezes de aplicar esse mandamento, desde que haja essa compreensão, não é, de que devemos realmente aproveitar esse dia como um dia de prazer para o povo de Deus, prazer em Deus, ter Deus como suficiente para nós nesse dia, como um dia de liberdade que o Senhor nos dá para adorarmos a Ele. Isso é o suficiente para que nós tentemos cada vez mais moldar nossas vidas, não é, de acordo com esses princípios. Isso é suficiente.
tá certo? Não nos tornemos, então, supervisores, não é? Para ficar policiando a vida dos outros, tá certo? Vamos entender o princípio, não é, de maneira pastoral, e então procurarmos sim amadurecer para termos prazer nesse dia que o Senhor reservou, não é, para nós, que é o dia dele, não é, o dia de aprendermos mais do Senhor, de desfrutarmos de alegrias do Senhor, um dia onde nós estamos tendo um antegozo daquilo que será a eternidade, um dia onde há comunhão, onde nós ouvimos Deus falar e venhamos nos preparar nesse dia, não é, para aquele grande dia, quando então o dia do Senhor será para sempre. O dia do Senhor será para sempre, tá? Então pense assim, eu creio que é muito mais pastoral, muito mais saudável e nos traz muito mais resultados positivos pensar no dia do Senhor dessa maneira, tá certo? Como uma bênção de liberdade e não como uma prisão, não é? E uma tentação para o julgamento, beleza? Deus abençoe. Então encerramos aqui o assunto sobre o quarto mandamento. Só vou tratar sobre o debate, não é? Eu nem gostaria de falar sobre isso, porque não me interessa, na verdade é essa. Eu, como cristão reformado, confesso que o dia do Senhor é domingo. Mas se quiser fazer um debate sobre isso, eu posso até, de repente, programar um vídeo um pouco mais elaborado, ou então também convidar outra pessoa, né? Para falar um pouco mais sobre isso. Tem pastores aí que são muito bons em teologia, em até debater sobre isso, e talvez eu consiga convidar alguém, tá bom? Mas tudo vai acontecer se você realmente, não é, demonstrar interesse por isso, beleza? Valeu? Então, muito obrigado por tudo. Não se esqueça de ajudar o nosso canal, fazendo tudo aquilo que é necessário, né? Já sabe, né? Curtir, compartilhar, se inscrever e comentar. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Ou até o próximo mandamento.